Glória a Deus. Que bênção. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, amém, irmãos? E ela, quando exposta assim, obrigado. Quando exposta assim, através de uma cena como essa, ela de repente alcança um lugar no nosso coração de uma maneira especial, de uma maneira diferente. E eu quero continuar, irmãos, ministrando em cima do que os irmãos começaram aqui. Nós vamos dar continuidade, amém? Eles apresentaram lindamente aqui. Esses irmãos, eles são de Deus, eles amam muito esse ministério. E eles se preparam muito, e eles ensaiam muito, e eles se consagram para chegar aqui e não ser algo mecânico, mas para que eles possam ser um instrumento de Deus, instrumento de transformação nas nossas vidas, né? E aquele que está com o coração aberto, como eu disse há pouco, ele recebe, é ministrado. E como é profundo, irmão, como é profundo. Hoje é dia de ceia, e a nossa igreja é uma igreja muito simples, né? É formada de pessoas simples, né? De uma maneira, de um jeito de ser simples. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Sobre como o que Jesus tem para a nossa vida é simples. E às vezes a gente complica tanto. E às vezes a gente se perde, às vezes a gente se distrai, às vezes a gente esquece. E nem dá conta de que no meio da simplicidade há uma beleza extraordinária de Deus. E o tema que eu tenho para você hoje, para nós, é a beleza do simples. Nós vamos continuar essa ministração. Eu vou ler o texto que eles mencionaram aqui, João capítulo 13. Eu vou ler do 12 ao 14, João 13, do 12 ao 14. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus, ele está na ceia, irmão. Me dá a tua atenção só por mais alguns minutos aqui. Jesus, ele está na ceia. Ele prepara uma ceia e está chegando a hora. Aquilo que Jesus vinha pregando está prestes a acontecer, né? Ele vai ser traído, ele vai à cruz, ele vai cumprir a missão dele, ele vai passar pelo momento mais difícil da trajetória dele nessa terra. Isso tudo está prestes a acontecer, e antes de que isso aconteça, ele resolve dar uma mensagem aos discípulos, né? A semana passada nós falamos de uma igreja de discípulos, e eu creio que a Viva é uma igreja de discípulos de Jesus. E ele dá uma mensagem aos discípulos. Ele dá uma mensagem, claro, literalmente aos apóstolos, aos 12, mas aos discípulos, porque essa mensagem depois seria pregada pelos discípulos para a igreja, para os novos discípulos. Ela faz parte das boas novas, e por isso até hoje nós estamos falando sobre isso aqui, sobre um homem de Nazaré. Como foi mencionado aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E muitas vezes nós confundimos que coisas simples são coisas sem valor. E o Salvador do mundo veio de um lugar onde as pessoas não davam valor. De um lugar simples. De um lugar onde não se tinha uma expectativa de que algo muito bom pudesse acontecer. Mas daquele lugar onde os homens não tinham expectativa, Deus preparou para que o maior homem que já andou nessa terra, no meio dos homens, Jesus Cristo, viesse daquele lugar. Em tudo a Bíblia tem uma mensagem, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, de onde eu vim não dá para mim fazer algo relevante. Da onde eu saí, eu não consigo escalar ou viver voos altos. Você pode não conseguir, e eu também, com as nossas próprias forças. Mas em Deus, nós somos mais do que vencedores, e nós podemos todas as coisas.
Eu tenho algo para dizer para você, irmão. Você já sabe, mas eu vim para te lembrar. Não importa da onde você veio, importa para onde você está indo. Eu não sei se você entendeu. Não importa de onde você veio, se era um lugar simples, se era um lugar ruim, se era um lugar onde não tinha muito valor. Isso não diz muita coisa da onde você veio. O que diz é para onde você está indo, o caminho que você resolveu trilhar na sua vida. E nós estamos indo para a eternidade, amém? Mas o Salvador do mundo veio de um lugar que não tinha valor. O Salvador do mundo veio de uma casa onde o provedor daquela casa era um carpinteiro. Não era um doutor, não era um médico, não era um empresário, ele era um carpinteiro. Alguns querem dizer hoje que um carpinteiro naquela época era rico. Não, irmão, não. Ele fazia os móveis para sobreviver, assim como a maioria de nós, eu e você. Nós trabalhamos a semana inteira, o mês inteiro, para no final do mês a gente possa pagar as nossas contas. A fatura do cartão de crédito para voltar no atacadão. Que dia vai virar o cartão que eu tenho que ir lá no atacadão? Já acabou o sabonete, já acabou o arroz. Eu tenho que pagar o cartão para poder esperar virar para ir lá. Não era muito diferente naquela época. Então, como da casa de um carpinteiro, da casa de alguém que tem que esperar o cartão virar. Alguém diz, eu que queria ter um cartão ainda, né? Pode sair algo relevante, irmão. Pode sim, porque Deus, Ele é contigo, Ele está na tua vida. E no meio das coisas simples, há uma beleza extraordinária da parte de Deus. Há uma beleza extraordinária no poder de Deus. Ele manifesta no meio das coisas simples. Foi linda a peça, irmão. Eu fui ministrado, não preciso estender muito aqui, porque Deus já falou aqui nesse lugar. O versículo 13 diz assim: vós me chamais de mestre, o mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14, João 13, 14, ora, se eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O verso 15 também diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam isso. Vocês também estendam isso. Então, irmãos, às vezes nós sonhamos com tantas coisas, e você precisa sonhar mesmo. Mas, às vezes, ou muitas vezes, tudo que nós precisamos já está nas nossas mãos, já está no nosso coração, já está sobre o nosso poder. E nós ficamos olhando outras coisas, querendo outras coisas, e deixamos de prestar atenção, de observar que no meio das coisas simples Deus pode fazer algo muito grande, muito relevante. Quem sabe foi para isso mesmo que Deus te trouxe aqui hoje, para que você pudesse olhar para a sua vida, que muitas vezes talvez você desvalorize o que você tem, e você pudesse compreender que no meio da simplicidade existe uma riqueza da parte de Deus, irmão. No meio das coisas simples. Porque às vezes nós não temos dinheiro para realizar um sonho que queremos, mas nós temos saúde. E tem muita gente que só o que pede todo dia que acorda é para que a sua saúde seja restaurada. Mas porque nós a temos de graça e porque é tão simples, foi nos dado, muitas vezes nós não valorizamos essas coisas tão simples. E ao invés de glorificar a Deus, o nosso coração fica com pesar. E a gente foi vendo aqui que caminhar com Deus através dessa ministração, dessa peça, ou dessa cena, como eles dizem, que caminhar com Deus, no meio da nossa caminhada, com coisas simples, a nossa vida pode ser transformada. Eu creio que quando você encontrou Jesus, Ele já transformou a sua vida.
E eu penso mesmo, sabe o quê? Que todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, com o nosso coração sincero, Ele pode transformar ainda alguma área da nossa vida. E hoje o Senhor está aqui. Alguém está entendendo? Você está aqui. E Jesus está aqui. Então, qualquer área da sua vida pode ser transformada hoje aqui neste lugar. Em um culto simples. Em um dia normal, em um culto como qualquer outro. Talvez para você seja um culto como qualquer outro, mas se você crê, pode ser o melhor culto da sua história. O culto que Deus selou e marcou a sua vida de uma maneira diferente. Porque muitas vezes nós esperamos, e eu tenho dito isso muitas vezes, esperamos um retiro que acontece uma vez por ano, esperamos um curso que acontece uma vez na vida, para que Deus possa mudar a nossa história. Ele pode mudar em um retiro, Ele pode mudar em um curso, mas Ele pode mudar hoje, aqui e agora, a sua vida, a sua sorte e a sua história. Porque servimos a um Deus que tem poder. E às vezes ficamos pensando ou imaginando que precisa algo grandioso acontecer. O que precisa é você vir até a presença dEle, porque todo o poder está nas mãos dEle. E aí, irmão, eu vou dar uma ênfase aqui. Se você prestar atenção, eles começaram falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E tudo que aquela mulher precisava era de uma cura. Amém? Faltava saúde. Já havia 12 anos que aquela mulher sofria com uma doença, com um fluxo de sangue. E não só com isso, porque ela era considerada impura, então ela sofria com rejeição também. Ela tinha problemas físicos e possivelmente problemas emocionais também. E um dia havia uma multidão reunida em um lugar, seguindo Jesus. E aquela mulher, ela decide no seu coração, depois de já ter tentado tudo com as suas próprias mãos, gastado seu dinheiro, seus recursos atrás de médicos, de tratamentos, não alcançou o objetivo dela, não conseguiu a cura dela, mas um dia ela resolveu ser ousada e corajosa. E eu digo algo para você, irmão. A fé é algo simples, mas às vezes vamos ter que tomar atitudes, passos que sejam ousados, corajosos, fazer coisas que talvez a gente nunca fez na nossa vida, para também poder viver coisas especiais e diferentes. E aquela mulher, como você viu aqui, ela resolve se misturar na multidão, ela resolve romper a multidão. E como coisas simples podem mudar uma história, você crê? Como coisas simples podem mudar uma história, então apenas um toque em uma roupa simples, quem sabe uma roupa suja, apenas um toque na orla de uma veste, fez com que a vida daquela mulher fosse transformada. Uma roupa, uma veste. E aí, como foi dito aqui, e é verdade, não foi a roupa que curou, foi a fé. A fé de tocar em algo simples. Eu não posso tocar nele porque é puro e eu sou impuro, eu vou tocar na roupa dele. Uma roupa, uma atitude de fé, um ato de ousadia transformou aquela mulher e ela foi curada. Por que estou dizendo isso, irmão? Foi dito aqui, ministrado. Porque uma atitude sua de tocar Jesus de uma maneira diferente, quem sabe de uma maneira como você nunca tocou, isso vai fazer a sua vida ser transformada como nunca foi. Como eu faço isso? Você vai precisar romper a multidão. Você vai precisar romper as coisas comuns.
você vai precisar quebrar alguns conceitos. Quem sabe você vai precisar se humilhar. Quem sabe você vai precisar passar por um lugar onde você não é bem-vindo. Mas essa atitude vai ser capaz de mudar a sua trajetória. Apenas um toque. Apenas um toque. Irmão, Jesus tem todo o poder, você crê? Apenas um toque. Jesus tem todo o poder, você crê? Apenas um toque pode transformar a sua realidade. Depois a gente vê isso também através da vida do Zaqueu, irmão. Zaqueu também é alguém que não é bem-vindo. Zaqueu é alguém estranho, irmão. E no meio da igreja tem gente estranha. Talvez você se ache estranho. Não se encaixa direito. Você até tem fé, desejo. Mas tem um dia, irmão, que você recebe um entendimento e você deixa de ser estranho, porque o que faltava ser acrescentado na sua vida, o Senhor coloca. Mas ele também teve que fazer o quê? Uma atitude diferente. O Zaqueu era baixinho, irmão. Era pequenininho. O Rogério representou muito bem ele aqui, né? Baixinho, um tampinha. É brincadeira, intimidade é horrível, né? Mas ele era de baixa estatura e uma multidão estava cercando. O que ele faz? Subiu numa árvore. Para quê? Para olhar Jesus. Ele está passando, ele ouviu falar, ele curou mudo, ele curou cego. Eu quero ver também, eu não consigo ver, cadê ele? Eu não consigo ver. Quem sabe você está aqui andando, quem sabe há meses, quem sabe há anos falando, eu também quero ver esses milagres, eu também quero enxergar esse Jesus que muda a sorte, eu também quero enxergar esse Jesus que muda casamento, que cura os outros da enfermidade, que liberta as pessoas. Irmão, quem sabe hoje é o dia de você subir em uma árvore para atrair o olhar de Jesus para você. É claro que a árvore é figurativa. Eu estou falando de algo que sai de dentro de nós, de um desejo que sai de dentro de nós, de enxergar esse Deus que tem todo o poder. Porque a gente acostuma com a vida, se der para enxergar eu vejo, se não der, tá tudo bem também. Estou quase cantando, hein? Está repreendido, hein? Em nome de Jesus. Isso é um levante, irmão. Brincadeira. Tô treinando, viu? Se preparem, viu? Daqui a pouco eu vou surpreender vocês. Tô treinando com a minha filha todo dia. Tô ensinando ela. Vocês viram a semana ela cantando bem? Já eu que ensinei ela, tá? Oh Deus. Eu vou subir na árvore, Jesus. Às vezes o que falta, irmão, é uma atitude diferente nossa, para poder olhar Jesus de uma maneira diferente. Às vezes o que falta, subir numa árvore, é um jejum, irmão. Às vezes o que falta é você ler a Bíblia. São coisas simples que mudam a nossa história. Não pode, irmão, eu não estou confrontando você, mas presta atenção, não pode alguém se dizer crente, andar com Jesus 5, 10 anos e nunca ter lido a Bíblia. Não pode, irmão. Não faz sentido. Não tem a menor coerência. Eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou ungido, eu sou santo e nunca leu a Bíblia, irmão. Aproveita esse ano e sobe na árvore lendo a Bíblia. Porque você vai receber do Senhor o que você precisa para a sua vida. Tem alguém entendendo? Subir numa árvore é fazer coisas também, irmão, na direção do Senhor. Sabe o que me ensina esse texto? A mulher do fluxo de sangue, ela vai porque ela precisa da cura. O Zaqueu vai porque ele tem algo dentro dele, um vazio dentro dele,
que ele ainda não entendeu como preencher. Ele quer descobrir, ele quer ver algo diferente, ele quer conhecer, ele quer mais intimidade, ele quer procurar, ele quer buscar, e ele não se importa que ele é um homem de posição, ele se coloca em uma condição duvidosa, estranha, subindo em uma árvore, para quê? Ele não está mais pensando o que vão falar de mim. Ele está pensando, eu quero preencher isso. E eu não sei como, eu quero olhar para esse Jesus, para ver se eu consigo olhar, enxergar nele alguma coisa que eu ainda não entendi. Nós precisamos procurar, irmão. E aquele que procura, encontra. Amém? Depois veio o Gadareno, irmão. Foi o Gadareno, não foi? Eu nem sei se eu já perdi a ordem. Veio o Gadareno. Um endemoniado, um possesso. Há muito tempo aquele homem estava naquela condição, irmão. Preso. Escuta isso que eu vou dizer para você. Ele estava amarrado por correntes há muito tempo. Aprisionado. Com possessão de demônios, impedido de viver de uma maneira como Deus planejou para que ele vivesse, sendo roubado, tendo a sua vida roubada, tendo o seu tempo roubado por correntes, que quem sabe são vícios, quem sabe são pecados que você não consegue vencer, coisas que amarram você, que impedem você de viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Tem alguém entendendo isso? Mas um simples encontro. Jesus está passando ali, irmão. E eu vou dizer algo para você, nunca ninguém tinha dado conta de ajudar aquele homem. Tem coisas, irmão, que tem pessoas que podem até te amar, mas não vão conseguir te ajudar. Tem coisas que você precisa, que só vai encontrar no alto, que só pode vir de Deus. E quem sabe algumas pessoas já tinham tentado ajudar aquele homem, mas um simples encontro com Jesus mudou para o resto da vida dele. Um simples encontro, irmão. Um simples domingo que você vem à igreja. Você encontra com ele, ele fala que essas correntes sejam quebradas agora. Que esses vícios percam as forças agora. Que esses pecados sejam destruídos agora. Queimados agora, arrancados, removidos agora da sua vida. E Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder. Um simples encontro. Então escuta o que eu vou dizer para você. Muitos já sabem, alguns quem sabe precisam ouvir. Nunca vai ser algo simples, desprezível, sem valor. Simples é de fazermos, mas nunca vai ser sem valor você vir à casa de Deus. Nunca vai ser sem valor você tirar um tempo na sua vida para um devocional. Nunca vai ser sem valor você servir, ministrar a vida de alguém, ajudar alguém. Nunca, nenhuma atitude dessa vai ser sem valor. Pode ser o mais simples que for, pode ser um café, pode ser uma reunião de 3, 4 pessoas, 2 pessoas, pode ser o mais simples que for. Neste encontro Jesus pode fazer aquilo que Ele nunca fez na sua vida, na vida de quem está com você, e todas as correntes são destruídas. Um encontro. Jesus nem está lá para curar aquele cara, ou tá, quem sabe, mas o cara encontra, passa na frente dele. Ai, que coisa linda. Eu sorri, irmão, porque a minha conversão, ela é essa história. Quando eu me converti, fui ministrado, a pessoa que me ministrou não foi para encontrar comigo, foi para encontrar com outra pessoa. E me encontrou.
e foi usada por Deus. Eu estou aqui hoje, quase 15 anos depois, pregando o Evangelho. Naquele encontro, eu não sabia o que Deus ia fazer. E como Jesus diz, o que eu faço agora, você não entende, mas lá na frente, você vai entender. Então quem sabe, irmão, você está passando por algum momento e você não entende. Acalma o teu coração. Mergulhe mais profundo em Jesus, confia nele. Porque lá na frente, você vai entender o que Deus está fazendo. Que o Senhor te liberte de todo vício, de todo pecado, de toda corrente, de todo impedimento, de tudo que tem te bloqueado, te amarrado, te roubado. Que o Senhor liberte a sua vida hoje aqui neste lugar, em nome de Jesus. Quando nós estivermos orando, quando você ceiar, que tudo isso seja removido. Você sabe o que é remover? É retirado da tua vida, do teu coração, da tua casa, da tua família. Se houver algum demônio amarrando você, enganando a sua família, que tudo isso seja removido da sua vida com o poder que há no nome de Jesus. Por quê? Porque apenas um encontro com Jesus é capaz de fazer isso. E depois, irmãos, aqui antes de voltarmos no texto, né? Eu já vou encerrar, nós vamos ceiar. A gente viu aqui a história do poço, né? Essa é uma das histórias, irmãos, para mim, resume o Evangelho. Jesus, ele mostra o que é o Evangelho para a mulher do poço, né? Para alguém que não tem a menor ideia de quem é ele. Para quem nem sabe aonde adorar. Aonde que eu adoro? O que eu adoro? Eu vou aqui no morro, no monte. Vocês que falam que adora lá, que a gente adora errado. Ela não sabe nem o que está acontecendo, irmão. E ela chega lá com a sua vida destruída naquele poço, né? Ao que tudo indica, os estudiosos dizem que ela está lá na hora do almoço, porque de manhã as outras mulheres iam, mas ela não podia se misturar, porque ela estava toda errada. Toda errada. Aí Jesus olha para ela e pede água. Jesus não podia pedir água, porque ele era homem, ela era mulher, porque ele era judeu e ela era samaritana, e os judeus e os samaritanos eram inimigos. Mas Jesus quebra tudo isso que a religião ou a religiosidade muitas vezes impregna nos nossos corações. Você não pode fazer isso, você não pode ir em tal lugar, você não pode viver de tal maneira. Irmão, eu quero desafiar você a viver, esquecer o que você não pode fazer e lembrar do que você pode fazer. Você pode andar com Jesus, você pode ser feliz, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode construir uma história simples, mas extraordinária com o Rei dos Reis, o Salvador desse mundo. Você pode. Você pode. Alguém talvez até diga que você não pode. A gente sempre vai encontrar opositor. A gente vai sempre ter alguém que se levanta contra nós. Irmãos, não fique com raiva dessas pessoas, porque a tua luta não é contra carne nem contra sangue. Não adianta querer resolver as coisas com a peixeira, irmão. Esses dias eu estava com uns irmãos aí que quer resolver as coisas na peixeira, dá uma facada. Não posso falar nomes, eu não vou expor. Eu aprendi que eu não... Amém. Mas não dá para resolver na facada, irmão. Não dá para resolver com a peixeira. Nós precisamos resolver como Ele resolveria. Ele fala, eu estou fazendo para servir de exemplo. Então vocês precisam fazer assim também. E às vezes, irmão, escuta isso. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu vou encerrar essa parte aqui da mulher, do samaritana, dizendo assim, olha, existem princípios
que Deus colocou dentro de você assim que você se converteu. Mas tem coisas que a gente aprendeu que talvez lá naquele tempo faziam sentido e que hoje não fazem mais sentido. Ou que a gente aprendeu que alguém ensinou errado e a gente leva como verdades para os nossos corações até hoje, irmão. E aqui Jesus ele encontra com uma mulher e ele quebra muitos paradigmas. Ele quebra muitos conceitos. E ele diz para ela assim: vai lá e chama o teu marido. Ele já sabia que ela estava errada. Ela fala: eu não tenho marido. Eu sei. Você já teve 5. E o que você está agora não é seu marido. Olha o tanto de trauma que essa mulher carregava, irmão. E um simples encontro em um poço removeu esses traumas da vida dela. Essa mulher sai dali, irmão, e ela vai pregar em uma cidade. Eu quero fazer um link aqui, porque o que o Senhor faz nas nossas vidas, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele muda a nossa história, Ele faz a gente ser outra pessoa, e Ele quer nos usar, irmão. Escuta isso. Existe um propósito nisso. Ele quer usar a sua vida, não importa de onde você veio, amém? Ele vai usar você mesmo assim. Não importa se você é pequeno, se você é grande, a tua raça, a tua classe social, não importa nada disso. Ele quer usar a sua vida. Aquela mulher sai dali e vai para os samaritanos pregar. Ela começa a falar para todo mundo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei alguém que tem a resposta, eu encontrei alguém que muda tudo, eu encontrei alguém que pode curar. As pessoas vão atrás, irmãos. Jesus passa alguns dias lá falando do Evangelho, por causa de uma mulher que estava toda errada, mas que teve a sua vida transformada. E ela passa a servir Jesus, a servir o reino de Deus. Irmãos, eu vou resumir tudo isso que nós estamos falando, como eles também encerraram aqui, né? Com esse texto de João, que quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, olha aqui, ó. Parece até que foi combinado, né? Eu ia falar que é uma toalha bem simples. Essa tá... a vida dela já foi, viu? Não foi combinado não, mas tá bem veinha essa daqui, viu? Uma toalha simples, irmão. Uma bacia. Olha isso aqui. Quanto custa uma bacia dessa? R$5? R$10? Hã? 15? Tá cara, né? R$15, irmão. Mais 20 da toalha, R$35. Hã? Não, desse estado aqui eu não pago nem 5. Nessa daqui, não pago 5, não. Simples, desculpa de quem é toalha, tá? É uma brincadeira. Devo ter algumas dessas aí também. Vai falar: o pastor usa só toalha importada, é nada, irmão. Você vê lá, você vê bem direitinho lá, deixa quieto, muda o assunto. Uma toalha simples, uma bacia simples. Você me atrapalhou, viu, Vanessa? 15, 20 reais, é R$5 uma bacia dessa. Vou mandar foto amanhã. Ó, uma bacia e uma toalha, irmão. Antes de conhecer essa história, você seria capaz de pensar, vamos ser sinceros, você seria capaz de pensar que uma bacia e uma toalha serviriam por um ato tão grandioso, irmão? Uma bacia e uma toalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o que temos é pouco. Parece que é insuficiente. Parece que o que temos não vai dar para fazer alguma coisa. Mas na tua casa tem uma bacia e uma toalha. Tem. E Jesus pega aquela bacia
Ele pega aquela toalha, e para você que não sabe, naquela época, as pessoas não tinham um prefeito chamado Mourão, que asfaltava todas as ruas. As ruas eram de terra, irmão. Eu já disse isso aqui. O Mourão naquela época ia ser herói, irmão. Asfaltando rua. As ruas eram de terra. O que quer dizer isso? A galera andava com o pé sujo. Quando chegavam em uma casa, o que acontecia? As pessoas, elas ofereciam um balde, uma bacia, uma vasilha e uma toalha. Para quê? Para lavar o pé. Tirar a areia. Tirar a sujeira do pé. Você imagina quanta gente dormia com o pé preto naquela época, hein? Se procurar hoje, ainda acho que encontra um ou outro aí. E aí, irmão, eles ofereciam a bacia e a toalha, e geralmente, o servo mais, o menor, o que era responsável pelas tarefas, as piores tarefas, era essa pessoa que ia lavar o pé. O menor, o sem valor, era ele que ia lá, ele era obrigado a fazer aquilo, não era algo que ele queria fazer. Ele fazia porque ele era obrigado, porque ele era um escravo, porque ele era mandado, porque ele não podia fazer outra coisa. E aí ele tinha que ir lá lavar os pés dos donos da casa, dos visitantes. E aí Jesus reúne os discípulos na ceia, os 12. E ele pega uma toalha e coloca a toalha, tira a veste de cima dele, segundo o texto, coloca a toalha nos ombros, pega a bacia, enche de água e começa, irmão, em volta da mesa, a lavar o pé de um por um. Assim como você viu aqui. E eu vou dizer algo para você, o Pedro é um cara sensacional, irmão. Porque à primeira vista a gente olha e fala assim, como Pedro é cabeção, teimoso. Mas aos olhos naturais, como nós vemos, o Pedro tomou a atitude certa. Porque ele falou, você não é o escravo, você é o Senhor. Não é você que deve lavar, sou eu que sou o pecador, você é o mestre. E quantas vezes Jesus quer nos ensinar uma lição, e escute o que eu vou te dizer, você pode até estar pensando da maneira certa, mas é melhor obedecer o que Jesus está falando, do que ficar teimando. Então, a intenção do Pedro era boa. O meu você não vai lavar. Se alguém for lavar pé aqui, ele está querendo dizer isso. Vai ser eu que vou lavar o seu. Você é o meu Senhor, e eu sou apenas o servo. E aí Jesus diz a ele, como já foi dito aqui, ô Pedro, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas ali na frente vocês vão entender. Eu curo as pessoas, eu liberto as pessoas, eu transformo a vida das pessoas, e eu vou usar essas pessoas para transformar os lugares aonde elas estiverem. Eu não sei se você crê nisso, irmão, mas eu creio com todas as minhas forças que você foi chamado para ser curado, transformado, liberto, salvo, amado, porque você agora é um transformador de lugares, um transformador de ambientes, um transformador de realidades. Deus vai usar a sua vida com poder. Deus vai usar a sua vida com uma bacia e uma toalha. Como que a gente vai fazer então? Ser humilde. Como que a gente vai fazer então? Ser simples. Como que a gente vai fazer? Dar exemplo. Então o que eu vou fazer de hoje em diante? Vou pegar uma bacia e uma toalha. E aí beleza, então, entendi. Vou lavar o pé da minha mulher, aqui, mais linda do que nunca, tá aqui.
Daqui 3 meses eu vou ser pai de novo. Já está começando a dar um friozinho na barriga. Mas isso é para outro episódio. Vou lavar o pé da minha mulher, tá tudo certo. Vou lavar o pé da galera aqui que tá junto, construindo com a gente, tá tudo certo. Vamos lavar o pé um do outro, vamos. Mas no meio disso tem um tal de Judas. E Jesus, ele tá andando na mesa e aparece o Judas. Ele pula o Judas. Ele lava o pé. Ele lava o pé. Porque o que eu estou fazendo agora você não entende. Mas depois você vai entender. Então eu não escolho quem eu estou lavando o pé. Eu não escolho quem eu vou servir. Eu não escolho o que eu vou fazer. Eu não escolho da maneira que eu vou fazer. Eu simplesmente pego a minha bacia, a minha toalha e começo a lavar os pés. Eu simplesmente obedeço. Eu simplesmente sirvo. Eu simplesmente adoro. Eu simplesmente faço o que Ele me chamou para fazer. Eu simplesmente obedeço o que o Senhor me deu de exemplo e sigo o que Ele me ensinou. Simplesmente. Mas quando você entende, quando nós entendemos isso e passamos a viver a nossa vida simplesmente, irmão, meu Deus, escuta o que eu vou falar, eu vou encerrar com isso, é sério, escuta isso. Se você aprender, escuta isso, a viver a sua vida de uma maneira simples, a enxergar no meio da simplicidade a beleza de Deus, a enxergar no meio das coisas simples o poder de Deus, a enxergar em uma bacia cheia de água e uma toalha cansada o que Deus pode fazer, irmãos. Praticamente, escuta isso, eu digo isso sem medo de errar, praticamente todos os teus problemas estarão resolvidos. Praticamente todos os teus problemas estarão resolvidos. Por quê? Uma toalha vai me dar dinheiro, uma toalha vai me dar poder, uma toalha vai realizar os meus sonhos? Não, a toalha vai colocar você naquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque o coração do homem faz muitos planos, mas nós precisamos obedecer e entender que a palavra verdadeira para nós vem da boca de Deus. Deus tem um plano para nós, irmão. Então, se nós entendermos, aprendermos a enxergar a beleza que há em uma toalha e uma bacia, irmão, você não vai ter mais ansiedade na sua vida. Irmão, eu não posso prometer que você não vai ficar doente, nem que você não vai morrer. Vai sim, porque todo mundo vai morrer aqui. A não ser que Jesus volte por esses dias, você também vai morrer. As pessoas que estão com você também vão morrer. Disso a gente não vai ser livre. E ainda bem. Porque quando a gente morre, a gente vai viver com o Senhor para sempre, irmão. Às vezes a gente tem medo, não quer morrer, né? Mas a morte, a gente precisa começar a entender o que é a morte, irmão. Nós somos crentes. E a morte é um passaporte para viver com Ele para sempre, irmão. Você é salvo? A morte é um passaporte para viver com Jesus para sempre. Mas tirando isso, o que nós vivemos hoje de aflições, de angústias, a maioria dos problemas emocionais que nós temos, do peso, o que o Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu tenho alívio para você, eu tenho descanso para você, eu tenho um tempo de leve para a sua vida. Jesus tem. Agora o que nós precisamos? Aprender a viver de uma maneira simples. Como é isso, irmão? Eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso enxergar nas coisas simples o extraordinário de Deus. Vou dar um conselho para você, irmão. Para de se meter em confusão. Para de querer dar um passo maior que a sua perna. Para de querer escalar uma escada. Começa a subir degrau por degrau. Começa a viver de uma maneira simples. Começa a ver Deus nas coisas simples.
Quantas vezes a gente já viu testemunho, eu já vivi várias vezes, alguém dizendo assim, olha, eu queria comer um chocolate, daqui a pouco alguém toca a campainha, eu te trouxe um chocolate. Ah, isso não é curar um fluxo de sangue, não é. Mas é ouvir Deus dizendo, eu estou aqui com você, eu vou continuar aqui nesse lugar. Em coisas simples, Deus manifesta. Eu preciso aprender a enxergar isso. Eu estou pensando em alguma coisa, eu nem falei para ninguém, daqui a pouco Deus ele fala algo nessa direção. Aí você olha para um lado, olha para o outro, mas você não falou para ninguém, então ninguém sabia, mas Deus sabia. Talvez o que você esteja vivendo hoje, ninguém saiba. Talvez o que tem no teu coração hoje de verdade, ninguém saiba. Quem sabe até a pessoa mais próxima de você, marido ou mulher, não saiba de verdade o que você está sentindo, o que você está passando. Mas eu digo algo para você, Deus ele sabe de tudo. Talvez você não tenha dito para ninguém, ou tenha dito até certo ponto, mas Deus conhece tudinho. Eu preciso enxergar Deus nas coisas simples, irmão. Me desarmar. Tirar toda a religiosidade. Tirar as coisas que estão me atrapalhando de viver o simples do primeiro amor. De voltar ao jardim da inocência. De escutar louvores lá da nossa conversão. De sentir a presença, o calor de Deus de uma maneira tão gostosa e tão especial, irmão. Precisamos viver coisas simples. As coisas simples são extraordinárias. Há muita beleza em uma bacia e uma toalha. Eu quero orar com você. Fica de pé, irmão. Antes de cearmos, nós vamos orar. Nós vamos cear e vamos selar tudo isso que foi ministrado aqui pelo teatro, com a palavra. Eu quero orar com você, irmão. Talvez você não esteja vivendo o que você sempre almejou viver. Mas dá conta de que Jesus esteja lá na tua casa, irmão. Que todo o restante vai se ajeitando. Que tudo vai voltando para o seu devido lugar. Estou me ouvindo mal aqui. Dá conta de fazer coisas simples. De ver o Senhor nas coisas simples. Porque a consequência disso é cura. Você entende isso? Preciso de cura, estou 12 anos buscando apenas um toque. Uma atitude diferente. Faz a sua parte. E Jesus, Ele está pronto para fazer a dele. Quem sabe você precisa subir numa árvore. Quem sabe você precisa voltar no lugar onde você caiu e começar de novo. Não é feio reconhecer que caiu e voltar neste lugar para transformar. O feio é continuar caído ou ficar escondendo alguma coisa. Quando Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida e viver uma vida de disfarces, cheio de máscara, escondendo dores, escondendo problema, você precisa resolver esses problemas. E depois disso ensinar a outros. E dar exemplo. E andar sempre com uma bacia e com uma toalha para lavar o pé de alguém. Você pode ter sido ungido, levantado, está na igreja há 15 anos, irmão. A missão continua a ser lavar o pé para dar exemplo. Ser humilde para dar exemplo. Eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração assim, ó. Se você quiser e puder, coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, se há algo em mim que precisa ser mudado, eu quero um toque. Eu quero subir em uma árvore. Eu quero ouvir o som das correntes
sendo quebradas. Eu quero, através de coisas simples, enxergar o Senhor e, em nome de Jesus, ver toda a minha realidade, em nome de Jesus, sendo mudada, sendo transformada. Diga assim: eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na mudança, eu creio na transformação, eu creio com o que eu tenho, que é a tua presença, o teu poder, tudo pode ser mudado hoje. Diga assim, em nome de Jesus: eu creio que hoje algo especial está acontecendo na minha vida, no meu coração e na minha casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.